Um tanto e partiu e caiu. Bom dia, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certinho? Beleza. Gente, então olha só. Para falar um pouquinho aqui, tá? Hoje a gente vai trabalhar, como vocês estão bem vendo aí, o nosso módulo 10, tá? E aí, no módulo 10 e no módulo 11, a gente vai falar sobre a Revolução Russa. Então, nesse módulo, a gente vai trabalhar, né, com o czarismo, a gente vai falar o que é o czarismo e os momentos, né, que vão anteceder a Revolução Russa em si. Então, a gente vai falar sobre czarismo e sobre o que a gente chama do ensaio geral. E aí, na próxima aula, em referente ao módulo 11, a gente vai trabalhar com as revoluções de fevereiro e outubro de 1917, tá? E o governo do Lenin. Tá? Então, hoje a gente trabalha com os antecedentes da Revolução Russa e aí na próxima semana, na próxima aula, a gente trabalha efetivamente com, né, as revoluções de fevereiro e de outubro de 1917. Tá? E aí, eu quero começar essa aula com vocês falando sobre o filme Anastasia. Né? Em 1997, a Fox, tá, ela lançou esse filme, Anastasia, né? E aí foi justamente 80 anos após a Revolução Russa. Né? Não sei quem já assistiu o filme, né? Mas para quem não assistiu o filme, né, resumidamente, o resumo do resumo do resumo, a Anastasia conta a história, né, de uma família, né, que na Rússia foi assassinada, né, foi executada durante uma revolução. E aí, após a execução dessa família, né, que era a família imperial, que era a família nobre da Rússia, começou a surgir uma lenda, começou a surgir um boato, né, de que uma das filhas, né, do imperador tinha sobrevivido à execução, né, lá no ano de 1918. E aí, quando começou a surgir a lenda de que, né, uma das filhas havia sobrevivido, a avó, né, dela, que morava em Paris, organizou uma campanha para descobrirem, para acharem, né, a neta perdida, a neta que havia sobrevivido. E aí, né, interessada na recompensa de mostrar onde estava a neta que havia desaparecido, começaram a surgir um monte de garotas, né, que tentaram dar um golpe na avó, né, que iria pagar, né, que ia dar uma recompensa para quem descobrisse onde estava a neta. E é isso aqui, é o resumo do resumo. Mas por que eu estou colocando isso? Porque em 1918, né, essa história, né, da execução da família imperial na Rússia, a lenda de que uma das filhas havia sobrevivido, de fato aconteceu. Tá? Esse filme, Anastasia, ele é baseado em fatos reais. Em 1918, a família dos Romanov, quem era os Romanov? Os Romanov era a família nobre da Rússia, era a família imperial da Rússia.
Essa família, no ano de 1918, ela foi executada pelos revolucionários russos. E aí, né, assim que eles foram executados, começou a surgir essa lenda dentro da Rússia de que a Anastásia, né, que de fato existiu, que era filha do Nicolau II, esse cara que está na foto, ela havia sobrevivido à execução. Então começou a surgir, rolar esse boato na Rússia. Esse boato ele foi extinto, ele foi exterminado mesmo, tá? Só em 2008, tá? Em 2008 conseguiram exterminar com o boato quando fizeram exames de DNA e descobriram que os corpos encontrados dessa execução, entre esses corpos, no caso, estava o de Anastásia também, tá? Então essa história ela começou a surgir, né, lá na Rússia. Só que por que eu estou começando a falar de Anastásia? Por que eu estou começando a falar de Nicolau II? Se a gente vai falar hoje, né? Se a gente vai começar a falar hoje de Revolução Russa, tá? Porque o Nicolau II ele tem tudo a ver com fatores, com diversos fatores, com a situação da Rússia efetivamente, que vai levar, né, lá em 1917 à Revolução Russa. E aí vamos iniciar falando um pouquinho o seguinte. No ano de 1917, a Rússia passou por um dos momentos mais importantes de sua história, né? Foi quando ela saiu de uma situação, de uma estrutura que ela era muito próxima a uma monarquia absolutista, igual a gente viu no restante da Europa, lá por volta do século XVI, e ela se tornou um país, né, inicialmente capitalista, num período muito rápido, mas logo após ela se tornou um país socialista. Então, em 17, a Rússia ela vai se tornar um país socialista. E aí, por que isso é um marco para a história da humanidade? Por que isso é tão importante para a história da humanidade? Porque a Rússia, em 17, vai se tornar o primeiro país do mundo, em sua história, tá? Na história da humanidade, a se tornar socialista. E isso vai gerar uma série de consequências para a política mundial durante todo o século. Beleza? Então, a gente vai começar a observar que isso vai gerar uma série de transformações, uma série de consequências para o mundo durante todo o século XX. E aí, né, como que em 17 isso aconteceu? Quais fatores que levaram isso a acontecer lá no ano de 1917? Tá? O primeiro fator que a gente vai ver hoje é a ideia do czarismo. Tá? Por quê? O que era o czarismo efetivamente? Vamos lá. Eu botei ali. Czarismo é o regime político monárquico semelhante ao absolutismo. Então, toda vez que a gente for ver sobre czarismo, a gente tem que entender que czarismo era um regime monárquico absolutista, tá? Ele era muito semelhante ao absolutismo, porém, era um regime que existia na Rússia, tá? Lá na Rússia, o poder estava todo concentrado nas mãos de um czar, tá? Que era justamente esse monarca. Em alguns locais, gente, vocês também vão poder ver, tá? O termo czar com czar, tá? Com T. Ou seja, a gente vai ver que ele pode ser escrito como czar ou czar. Os dois estão corretos, não tem nenhuma diferença, tá? A não ser na escrita. Esse czar, esse monarca absolutista, tá? Ele tinha um apoio da nobreza e da Igreja Católica Ortodoxa, tá? Então, quem apoiava o czarismo, quem apoiava a monarquia absolutista dentro da Rússia era a nobreza e a Igreja Católica Ortodoxa. Por quê? Vamos pegar lá a sociedade. Como a gente sempre divide as sociedades? A gente sempre vai dividir naquelas pirâmides. Então, no topo estava, às vezes, o clero ou a nobreza, né? E aí, embaixo, o clero ou nobreza de novo, e lá embaixo a gente vai ver os camponeses. Na Rússia, não era diferente. Na Rússia estava lá clero, nobreza e os camponeses. Então, quem controlava a política efetivamente eram os nobres
e a igreja. No entanto, lá na Rússia, a igreja católica era uma igreja católica ortodoxa. Havia tido uma cisão, tá? Então existia, já existe ainda no caso, né? Existe a igreja católica romana, apostólica romana, e existe a igreja católica ortodoxa, tá? Né, o soberano da Igreja Católica Ortodoxa é diferente do soberano da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, existem essas diferenças. E aí, o czarismo na Rússia era justamente apoiado pela nobreza, que era grande detentora de terras, e a Igreja Católica Ortodoxa. No entanto, tá? Para o momento que interessa a gente, que é lá por volta do século XX, é entre 1901 e 1917, a Rússia ela era controlada pelos Romanov, como eu já coloquei ali. Quando ocorre a Revolução Russa, lá em 17, quem controlava a política da Rússia era Nicolau II. Tá? Só que a família do Nicolau II governava a Rússia desde o ano de 1613. Então, a mesma família controlava, comandava a Rússia desde o ano de 1613. Tá? Ou seja, há mais de 300 anos, a mesma família comandava. A gente vai observar que lá na Rússia vai passar pelo poder Catarina II, Mikhail I, Alexandre I, Alexandre II, Alexandre III, Nicolau II, ou seja, uma série de governantes da mesma família vão controlar a Rússia durante 300 anos. Tá? Esse período de 300 anos dos Romanov controlando a Rússia, a gente vai observar que a condição de vida da população como um todo era precária. Então, o que a gente vai observar? Enquanto o czarismo existia em território russo, a gente vai notar que só quem se beneficiava era a nobreza e os representantes da Igreja Ortodoxa. Logo, eles apoiavam efetivamente o regime. A outra parcela da população, que era a maior parte, né, os camponeses eram a maior parte, eles eram extremamente explorados. Então, por exemplo, a gente vai observar que dentro da Rússia não existia a escravidão, mas, ao mesmo tempo, existia a servidão. Qual é a diferença entre escravidão e servidão? Tá? Na escravidão, tá, o cara que trabalha, ele é considerado uma propriedade de alguém. Então, o escravo é tido como objeto. O escravo ele é tido como uma mercadoria. Já na servidão, a pessoa não é tida como escrava. A pessoa não é tida como mercadoria, perdão. A pessoa ela é livre, mas ela é livre até certo ponto. Porque ela está presa, tá, por algumas questões, geralmente por laços, né, por conta da terra. Então, por exemplo, eu não tenho terra, vou trabalhar para algum de vocês que tem a terra. Então, o que me prende a vocês é a terra. Então, a partir do momento que eu quiser me libertar, eu preciso pagar as minhas dívidas por conta da utilização da terra de vocês, tá? Então, assim, existem diferenças, tá? Porém, o cara que é servo, ele não tem liberdade para sair no momento que ele quiser. Por mais que na teoria possa entender que sim, tá? Mas para eu deixar de ser servo, eu tenho que pagar as minhas dívidas com quem, né, me ofereceu a terra, com quem me deu o trabalho, tá? Então, na Rússia, a maior parcela da população que era camponesa, ela era uma população servil. Eles eram servos. Então, eles estavam submissos sempre aos interesses da nobreza. Até aqui, gente, está tranquilo? Deu para entender o que eu estou falando? Ficou alguma dúvida? Beleza, então. E aí, tá? O que a gente vai observar? Lá por volta do fim do século XIX, tá? E início do século XX,
a gente vai observar que a Rússia ela vai entrar cada vez mais numa situação de crise social. Tá? Por quê? Lá por volta mais ou menos de 1870, 1880, a Rússia vai passar por um processo de revolução industrial. Então, a Rússia ela vai começar a se industrializar. Tá? Então, enquanto o mundo, ou vamos dizer assim, os países europeus, estavam passando pela sua segunda revolução industrial, a Rússia ela vai começar a se industrializar. Quando a Rússia ela começa a se industrializar, a gente vai observar que vai ocorrer uma mudança, tá, no perfil da sociedade. Como assim? Tá? Eu vou explicar isso agora para vocês. Reparem só, a Rússia começou seu processo de industrialização. Assim que eles começam seu processo de industrialização, quem vai fazer a industrialização do país é o Estado. Tá? Como assim, Lucas? Então, estamos construindo indústrias, estamos colocando fábricas para funcionar dentro da Rússia. Quem é que vai controlar essas fábricas? O governo da Rússia. Tá? Então, naquele momento ali, no reinado de Alexandre III, quem vai controlar, quem vai comandar o processo de industrialização da Rússia é o Estado, não é a burguesia russa. Tá? Então, quem controla é o Estado. Mas beleza, a Rússia tem dinheiro para financiar isso? Não. Então, quem é que vai dar o dinheiro para a Rússia se industrializar? Países, outros países europeus. Tá? Basicamente, França e Inglaterra. Então, a França e a Inglaterra vão começar a financiar a industrialização da Rússia para fazer com que eles se beneficiassem com as indústrias que estavam sendo criadas lá no território do leste europeu. A burguesia da Rússia, ela era uma burguesia extremamente inexpressiva, tá? Então, quando começou a industrialização da Rússia, a burguesia local, ela vai se preocupar ou ela vai poder só agir em indústria têxtil, indústria bem básicas, tá? Então, o que a gente observa? A Rússia começou a se industrializar. Quando a Rússia se industrializou, houve uma mudança na sociedade. Por quê? Agora começou a existir nobreza, o clero, a burguesia e camponeses e os operários urbanos, trabalhadores no geral. Então, surgiram duas novas classes dentro da Rússia através da industrialização. A burguesia e os operários. Tá? O Brasil era industrializado naquela época? Não. Quando o Alexandre III começou o processo de industrialização da Rússia, a gente estava passando por um leve surto industrial através da Era Mauá, através do Barão de Mauá. Tá? Então, quando a Rússia se industrializou, a gente estava passando por um surto industrial através do Barão de Mauá. O Brasil ele só vai se industrializar efetivamente, eu gosto de colocar isso pelo menos, que começa um início de industrialização com Vargas, lá em 1930. Tá? Mas a industrialização do Brasil mesmo, lá com JK. Tá bom, Daniel? As classes sociais que foram surgindo, foi a burguesia. Isso, tá? Antigamente, Mariana, tinha nobres, clero e camponeses. Agora vai ter nobres, clero, burguesia e camponeses e operários, tá? Então vão surgir burgueses e operários. E aí repara, tá? Toda vez que a gente fala camponeses e operários, a gente está querendo fazer uma diferenciação de camponeses, obviamente, trabalhadores do campo, tá? E operários, trabalhadores urbanos. Mas a gente sempre pode colocar também, se vocês quiserem colocar, tá? Que são trabalhadores, tá? Então pode colocar nobres, clero, burgueses e trabalhadores. Não tem problema nenhum. E aí, quando tem esse processo de industrialização, obrigatoriamente, isso é algo que quase que natural, a gente vai notar que a Rússia vai passar por um processo de êxodo rural e urbanização. Então, a população ela vai começar a sair do campo e começar a ir em direção às cidades.
consequentemente, a Rússia vai passar por um processo de urbanização. Só que qual é o problema? Quando esse processo de urbanização da Rússia começou, foi um processo que foi, né, digamos assim, intensificado, foi um processo muito rápido. Ele não foi planejado, né? Não se planejou de maneira adequada. Então, o que a gente vai notar? Que toda aquela população que começou a sair do campo para tentar melhores condições de vida e ir em direção à cidade, eles vão observar que não vai ter uma mudança estrutural na vida da sociedade efetivamente. Como assim, Lucas? Vamos lá. No campo, as condições de vida eram péssimas. Quando a população sai do campo e vai em direção às cidades, a situação de vida deles também vão ser péssimas. Tá? E aí, isso vai ser muito associado com as condições de trabalho. Então, as pessoas foram para a cidade achando que iam ter melhores condições de vida, né? E iriam ter melhores salários, vamos dizer assim, e melhores condições de trabalho. Ledo engano mesmo, porque chegaram lá, né, uma condição de vida totalmente precária e, além dessa condição de vida extremamente precária, as condições de trabalho eram péssimas. Então, as jornadas de trabalho eram jornadas de trabalho de 16 horas, né, por dia, né, salários eram baixíssimos, não tinham leis trabalhistas, não tinham nada. Então, assim, não há uma mudança estrutural na vida dessa sociedade. Eles continuam sendo explorados e vivendo em péssimas condições de vida, tal qual viviam no campo. Então, o que a gente observou? Só houve uma mudança aparente. A Rússia se industrializou, deixou de ser, né, predominantemente rural e agora está sendo cada vez mais, né, urbano, mas as condições de vida, aquela estrutura de exploração das classes mais abastadas em relação às menos abastadas, continua existindo. E aí, qual era o grande problema para eles? Tá? Se eles quisessem reclamar, se eles quisessem fazer manifestações, buscar melhores condições de vida, eles não podiam. Por que eles não podiam? A lei imperial, a lei da época na Rússia, proibia qualquer tipo de movimento social. Então, na Rússia não podia existir partido, não podia existir greve, não podia existir sindicato, não podia existir nada. Então, assim, de certa forma, eles tinham que aceitar toda aquela situação de exploração. No entanto, tá? Vendo que a situação estava, né, cada vez mais complicada, começaram a surgir diversos partidos políticos na Rússia. Ah, mas a lei não permitia. Sim, a lei não permitia. Então, os partidos políticos que começaram a surgir de forma clandestina. Então, diversos partidos ilegais começaram a surgir no território da Rússia. Eu selecionei, tá, gente, 2 partidos principais. Tá? O primeiro partido que eu coloquei aí é o Partido Constitucional Democrático. Tá? Ele também era conhecido como os cadetes. Tá? Então, toda vez que vocês forem estudar, estudem mais pelo nome cadete, não pelo nome Partido Constitucional Democrático. Tá? É só o nome oficial deles. Mas em qualquer lugar que vocês forem ver sobre a Revolução Russa, vocês vão ver como cadete. Tá? Então, primeiro existiu o cadete. Por quem era composto, né? Quais eram os membros dos cadetes? Era basicamente, tá, a burguesia da Rússia, tá, que tinha como ideologia, que tinha como base de pensamento, né, aquela ideologia liberal que vinha lá do século XVIII. Então, a burguesia da Rússia era liberal, defendia o liberalismo, tá, não só político, mas como liberalismo econômico. Então, o que a burguesia da Rússia queria? Uma menor interferência do Estado na economia. Então, eles queriam fazer com que
na Rússia, quem controlasse a economia fosse a própria burguesia. E aí, de que forma eles defendiam isso? Como que a gente vai conseguir isso? Retirando o czar do poder através de uma via eleitoral, ou seja, através de eleições. Tá? Porém, o outro partido que existia era o Partido Operário Social Democrata Russo, tá? Que vocês podem ver através do POSDR, POSDR. Tá? Então, Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido ele era voltado para o proletariado, ou seja, ele era voltado para os trabalhadores, tá? Inicialmente, trabalhadores da cidade, tá? Então, inicialmente era voltado para trabalhadores da cidade. Por volta do ano de 1898, eles vão fazer uma conferência, eles vão fazer um congresso. Então, o partido vai lá, vai se organizar, vai se juntar para discutir os rumos, né, de o que a gente vai pensar para a Rússia, como a gente vai transformar a Rússia. Né? O Partido Operário Social Democrata Russo vai fazer isso em 1898. E aí, quando eles fazem isso em 1898, o governo da Rússia passa a perseguir cada vez mais o partido. E isso obriga eles, né, a tomarem algumas ações cada vez mais claras para tentar acabar com o czarismo na Rússia. Por conta dessa perseguição, né, esse partido ele vai se dividir, tá? Vai ter diversas diferenças, porque um lado vai entender o seguinte, ó, a gente precisa tirar o czar, a gente precisa acabar com o czarismo dessa maneira, a gente já precisa acabar com o czarismo de outra maneira. Então, como eles não conseguiram chegar num denominador comum de como acabar com o czarismo, houve uma divisão dentro desse partido. Tá? O partido se divide em dois grupos, nos mencheviques e nos bolcheviques. O que é menchevique? Menchevique significa maioria. Tá? Então, menchevique é maioria. O lado menchevique defendia que tinha que ter a participação de qualquer pessoa que concordasse com as suas ideias. Então, vamos lá. Esse Partido Operário Social Democrata Russo inicialmente é voltado para o proletariado e muitas das pessoas dentro do partido partilham da ideia socialista, dos ideais de Karl Marx. Tá? Então, o Partido Operário Social Democrata Russo partilha dos ideais do Karl Marx. Só que os mencheviques eles vão defender a ideia de que qualquer pessoa que quisesse entrar no partido e ajudar no desenvolvimento das ideias era bem-vindo, era válido. Já os bolcheviques não concordavam com isso. Os bolcheviques significa a minoria. O que os bolcheviques defendiam? Eles defendiam que deveria ser criado, um partido apenas com militantes profissionais. Ou seja, eles não queriam que tivesse uma participação de muita gente, porque para eles isso ia prejudicar, né, o andamento, o desenvolvimento das ideias. Então, eles queriam um partido menor, com pessoas que fossem estudiosas das ideias socialistas, e essas pessoas iriam fazer o processo para ajudar o restante da sociedade. Então, mencheviques, maioria, defendia a participação geral, e os bolcheviques, minoria, defendiam um partido menor. Os bolcheviques era liderado por esse cara aqui, né, que está na imagem, que é o Vladimir Lenin. Tá? O Lenin ele vai se tornar o grande símbolo da Revolução Russa, ele vai se tornar o grande símbolo da Rússia durante o século XX, mas a gente vai falar já, tá? Já, no caso, na próxima aula. Só para a gente ter uma noção, tá? O corpo do Lenin, até hoje, né, ele está em perfeitas condições. Ele já morreu, ele morreu em 1924, tá? Morreu lá em 1924, mas o corpo dele está em perfeitas condições. Ele foi embalsamado depois de morrer. Então, assim, há visitações ao túmulo do Lenin até hoje na Rússia.
O Lenin é considerado quase que um herói russo. Quase não, um herói russo para muitas pessoas. Tá? E aí, né, agora está começando os nossos 10 últimos minutinhos de aula, né, eu vou falar do ensaio geral da Revolução. Por quê? Surgiram aqueles partidos lá que eu falei, os cadetes e o Partido Operário Social Democrata Russo, que se dividiu em dois. Porém, eles não tinham tanta força durante, né, o iniciozinho do século XX, né, lá entre 1901 e 1905. Então, esses dois partidos não tinham muita força. O que faz com que esses partidos comecem a ganhar cada vez mais força? É o que a gente chama da Guerra Russo-Japonesa de 1904. Por quê? A Rússia, quando chega lá em 1901, ela está passando por uma crise econômica gigantesca. A Rússia ela estava com a economia, né, destruída, com uma economia totalmente despedaçada. O czar Nicolau II, né, ele via como uma forma de conquistar, de conseguir, né, recuperar a economia da Rússia, fazer guerra. Então, ele entra na guerra russo-japonesa, né, ele entra numa guerra com o Japão para conquistar alguns territórios na Ásia. Tá? Esses territórios que ele ia conseguir na Ásia eram os territórios da Manchúria, basicamente, e da Coreia. Tá? Então, em 1904, a Rússia entra na guerra com o Japão para conseguir a Manchúria, que é um território na China, tá? E a Coreia. Então, vamos lá. Em 1904, a Rússia estava... Vou repetir aqui, Maria. Em 1904, a Rússia estava passando por uma crise econômica gigantesca. Tá? Para tentar resolver os problemas econômicos, ela vai entrar numa guerra com o Japão, que fica sendo conhecido como a Guerra Russo-Japonesa. Tá? O que se disputava na guerra? Dois territórios, basicamente. O território da Coreia, que ainda era uma só, tá? E o território da Manchúria, que é um território ao sul, ao norte da China. Tá? Então, buscava-se a Coreia e a Manchúria. Tá? O czar Nicolau II achou que isso iria fazer com que a economia voltasse aos eixos. Qual é o grande problema? Tá? O grande problema é que a Rússia perdeu a guerra russo-japonesa. E, ao invés disso fazer com que a economia voltasse a crescer, a economia entrou cada vez mais no declínio. A crise ela se intensificou. Quando a crise se intensificou, o que a população foi lá e fez? A população resolveu se manifestar. Por isso, em um domingo, né, se eu não me engano, foi em 5 de janeiro, né, 5 de janeiro de 1905, a população, né, buscando melhores condições de vida, resolveu se manifestar e ir em direção ao Palácio de Inverno lá na Rússia. O Palácio de Inverno era a sede do governo, né, do czar Nicolau II. Quando eles chegaram na porta do Palácio de Inverno, eles começaram a fazer diversas reivindicações, buscar melhores condições de vida, buscar uma melhor alimentação, buscar melhores condições de trabalho. Porém, ao mesmo tempo em que eles, né, questionavam, buscavam melhores condições de vida, eles gritavam o nome do czar. Então, reparem, eles olham só, queremos melhores condições de vida, mas a gente quer você fazendo isso. Então, eles estavam valorizando o czar. Porém, o que aconteceu? A guarda do czar, né, a guarda do Palácio de Inverno, numa tentativa, né, de afastar a população, falou o seguinte, olha só, saiam daqui, né, senão a gente vai ter que agir. Não resolveu. A população continuou se manifestando. Como a população não saiu da frente do Palácio de Inverno, o chefe da Guarda Imperial mandou fuzilar a população que estava se manifestando na frente do palácio. Esse evento ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Tá? E aí, diversas pessoas morreram
crianças, idosos, mulheres. Então, assim, quando a Guarda Imperial fuzilou a população que estava se manifestando de forma pacífica e ainda estava exaltando o czar, gente, isso foi, assim, né, o estopim, né? Isso levou à explosão de um movimento contrário ao czar, contrário à monarquia absolutista na Rússia. Então, assim, todo mundo, né, que ainda apoiava o czar, de certa forma, começou a olhar aquilo ali com outros olhos, principalmente as forças armadas da Rússia. Tanto que o Domingo Sangrento levou a uma revolução naquele mesmo ano. Tá? Então, em 1905, após o Domingo Sangrento, diversos grupos da sociedade se revoltaram contra o czarismo, contra o governo do czar. Ali gerou o que a gente chama da Revolução de 1905, ou o que a gente chama do ensaio geral. Tá? Por que ensaio geral? Porque isso foi um ensaio para a revolução que ia acontecer lá no ano de 1917. Até os marinheiros se revoltaram contra o governo do czar, através do que eu coloquei aí, o levante do encouraçado Potemkin. Tá? Os marinheiros ameaçaram, né, e até chegaram a bombardear algumas vezes o governo do czar Nicolau II. Tá? Então, isso começou a gerar uma situação extremamente tensa na Rússia. Cada vez mais o czar ia perdendo o poder. Para evitar que ele perdesse o poder, o czar foi lá e fez o Manifesto de Outubro, que começou a afrouxar a monarquia absolutista na Rússia. E, além disso, ele criou a Duma. A Duma era o parlamento da Rússia. Ou seja, após o Domingo Sangrento, após a Revolução de Outubro de 1905, o czar ele foi lá e criou um parlamento para ajudar ele a governar. O que a gente vai ver na próxima aula é que, na prática, o parlamento ele nunca funcionou. Foi mais uma tentativa do czar de dar um basta, de controlar a população. Tá? Então, esses fatos aqui que a gente está falando foram fatos que vão levar a Rússia, lá em 1917, a entrar na Revolução, que vai levar o Lenin ao poder, que vai levar o socialismo ao poder. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender o que a gente estava falando, que a gente falou até agora? Ficou alguma dúvida? Beleza. Então é o seguinte, gente, olha só. Sobre Revolução Russa, né, eu tenho algumas aulas, né, gravadas em relação a isso. Tá? E aí eu vou juntar essas aulas que eu tenho gravadas já, e aí eu passo para vocês, né, que nas aulas tem até mais coisa, né? Porque aqui não dá para a gente falar tudo, até por conta do tempo. Né? Então eu vou passar mais. Eu não lembro, gente, se eu não me engano, é quase uma hora e um pouquinho de aula que eu tenho gravado em relação a isso. É bastante coisa, mas está dividido em partes. Né? Então, quem quiser depois ver, pode ver, eu vou passar para vocês assim que der. Júlio, é uma matéria que cai bastante. Né? Cai bastante. Esse ano eu não sei se vai cair, né? Mas no Enem cai legal. Né? E na UERJ também cai legal. Na UERJ também cai bastante, porque assim, é um fato extremamente importante para a história do século XX, para a história mundial do século XX. O Império Russo tinha amizade com o Império do Brasil. Assim, não há, né, relatos assim de uma amizade, né, muito forte, não. Sinceramente, não há. Né? Mas o imperador ele viajava o mundo inteiro e ele tinha relações amistosas. A gente pode dizer que tinha relações amistosas, mas uma relação de amizade, efetivamente, não. Tá? E aí, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Que a aula já vai fechar aqui sozinha, tá bom, gente? Então, amanhã a gente se vê e eu passo o link com a aula, né, mais estendida para vocês que eu já tenho, tá bom, gente? Façam os exercícios que eu já mandei. Valeu, gente? Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Vou desligar aqui, tá bom? Até amanhã.